Oi, bom dia. Também acho que vou preferir falar de pé. Eu sou Bruno Berlendes, minha atividade principal é de editar livros. Sou tradutor também e coordenei uma dezena ou duas de adaptações de obras literárias ou de histórias, enfim, para um público infanto-juvenil. Eu vou pedir perdão, eu também tenho os meus dias de certa confusão mental e eu vou me apoiar um pouco em algum texto para não causar constrangimento. Bom, quando a gente fala de mediadores, a primeira coisa que a gente pensa, especialmente num evento como esse, são em vocês, né? Quer dizer, professoras e professores que estão em contato direto com pessoas que estão adquirindo conhecimento e habilidades. Quer dizer, vocês são mediadores nesse primeiro sentido que vem à cabeça. O que vocês estão buscando formar leituras autônomas, tratando do letramento no contato direto com o leitor. Eu queria hoje falar algumas coisas que me ocorreram sobre um outro tipo de mediação, e que é um elo dessa mesma cadeia, às vezes, né? Quando alguém escreve um livro, ele não necessariamente tem um público em vista, né? Quer dizer, muitas vezes, o impulso criativo basta a si mesmo, né? Quantas vezes uma pessoa não escreveu num caderno de notas alguma coisa que sentia e pronto, né? Parou ali. Já quem traduz, adapta ou edita uma obra literária não pode pensar dessa maneira. E, para falar sobre isso hoje, eu escolhi focar em algumas questões da tradução. Nem por isso a gente vai deixar de abordar, quer dizer, essas questões também dizem um pouco respeito à adaptação, mas são mais específicas, né? Algumas diferenças básicas, só para a gente esclarecer, quer dizer, o que é uma adaptação, o que não é uma adaptação, o que é uma tradução, o que é uma adaptação. Bom, tem um certo princípio de integralidade, né, quer dizer, na tradução, que está convencionado, quer dizer, não vale você pular trecho, não vale você resumir trecho, né, na tradução. Na adaptação, vale tudo no limite, né? Toda a tradução trata exatamente de uma mediação. É a tentativa de levar uma obra e uma série de conteúdos simbólicos para um público novo, que, de outra maneira, não teria acesso a essa obra, né? Garanto, não é uma tarefa fácil. Envolve as possibilidades e impossibilidades de promover um encontro entre realidades e sensibilidades muito diferentes, né? A única maneira de encontrar um caminho nessa mata, né, de dificuldades é fazer escolhas e ter consciência dessas escolhas. Então, vamos nos perguntar o seguinte, quando a gente fala em traduzir uma obra literária, o que é que está sendo traduzido? Ela parece fácil de responder, mas esconde um bocado de armadilhas. Vou tentar esmiuçar essa pergunta em pedaços. Quando a gente diz que uma tradução é fiel, o que a gente quer dizer com essa fidelidade? Ok, algum nível de correspondência, né, entre o texto original e o texto traduzido. Assim como o desenho figurativo representa uma imagem que existe no mundo, né? Você pode pedir para 10 pessoas desenharem essa árvore e, muito provavelmente, a gente vai ter 10 desenhos diferentes, né? Alguém vai prestar mais atenção aos detalhes, alguém vai tentar representar o movimento do tronco e das folhas, outro vai querer privilegiar o jogo de luz e sombras, os volumes, né? A rigor, e é aqui que está o pulo do gato, nenhum desenho é melhor do que o outro, né? Tudo bem,
se tem uma dificuldade enorme em reconhecer ali uma árvore, a gente pode dizer que, do ponto de vista da representação figurativa, o desenho falhou, né? Ele não foi capaz de preservar esse elo de correspondência entre o objeto, a árvore, e a representação figurativa desse objeto, que é o desenho, né? Tanto nas artes visuais quanto na literatura, existem vários critérios, né, que norteiam essa correspondência. Na literatura, quer dizer, a gente pode falar muito brevemente, assim, quer dizer, certamente a forma, né, é um elemento importante que deve ser preservado. Se você está traduzindo o que é prosa, bom, tem que ter uma forma em prosa. Você está traduzindo um poema, esse poema tem uma forma específica, uma forma muito definida, é um soneto, é um haikai, ou tem uma forma livre? Bom, a gente pressupõe que a tradução preserve essa forma. Além disso, tem a tentativa de preservar, vamos dizer, os conteúdos, né, os sentidos que estão contidos ali dentro daquela obra. E os sentidos, na verdade, são uma coisa bastante complexa, porque eles vão além, vamos dizer, daquele sentido primário denotativo, né? Eles vão muito além. Se eu digo, por exemplo, vaso sanitário, o sentido denotativo é exatamente o mesmo de privada, só que o registro é completamente diferente, né? O sentido denotativo é o mesmo, mas a forma de expressão é completamente diferente. Olha, uma tradução tem que se preocupar com essas coisas, tem que se preocupar com a relação de cada expressão, de cada palavra, com o todo da língua e da comunidade que fala aquela língua, né? Eu dizer que moça coquete não é a mesma coisa de eu dizer, perdão da palavra, boazuda, né? Quer dizer, deturpou completamente a coisa, né? Então, o tradutor tem que prestar muita atenção a esses detalhes, porque a gente não está traduzindo uma bula de remédio, né? E mesmo a bula de remédio tem que ser muito bem traduzida. Enfim. Por fim, a gente poderia falar do estilo, quer dizer, o estilo também é importante ser preservado. Vamos imaginar que a gente tenha a percepção de que um determinado texto esteja numa linguagem empolada, rebuscada, assim por diante. E, de repente, só o que se passou é que passaram os anos, as décadas ou os séculos, e, na época em que aquele texto foi escrito, não se tratava de uma linguagem empolada, mas talvez até uma linguagem de rua, coloquial. Machado de Assis, por exemplo, né? A gente lê Machado e fala, nossa, espera aí. E ele sabia ser muito coloquial na época. Então, um tradutor também tem que se preocupar com isso, quer dizer, de que lugar esse texto está falando, né? Eu não estou falando aqui como autoridade, absolutamente, não estou defendendo que haja um jeito certo de fazer as coisas e outros que não sejam. A minha intenção é só colocar algumas questões que surgiram na minha vivência, na minha experiência cotidiana, com textos, com traduções, com edições, com adaptações. É bom lembrar que, quando a gente fala em tradução literária, existem várias escolas diferentes, e tem gente, inclusive, que estuda isso a fundo, né, as teorias que justificam e que, enfim, uma escola ou outra. A gente podia dizer assim, um divisor de águas clássico dessas escolas de tradução é: uma diz que o mais importante é manter o texto traduzido o mais próximo possível do original. Outra, ao contrário, diz que é preciso trazer o texto o mais próximo do leitor. Pessoalmente, eu acho que não convém levar essa divisão longe demais, porque ela não é tão objetiva quanto ela parece ser. Vou tentar explicar os meus porquês. O tradutor é, antes de tudo, o mais atento dos leitores, né?
quando ele lê uma obra em outro idioma, espera-se que ele reconheça não só os sentidos mais prováveis dos termos e das expressões que essa obra utiliza, como também as ambiguidades, as ironias, as referências. Então, depois que ele leu a obra que ele se propõe a traduzir, ele volta ao texto e começa a fazer correspondências entre o que ele percebeu dos sentidos do texto original e as expressões, digamos, no caso em português, que poderiam manter essa correspondência, né? Então, o cara está lá, com um tanto de livro aberto em cima da mesa, um computador e sei lá o que mais. Ele vai relendo o original e traduz frase a frase ou bloco por bloco. E a gente espera de um texto, de qualquer texto, né, uma coerência interna. E, de vez em quando, o tradutor está seguindo ali esse texto e ele encontra uma quebra na coerência desse texto. Ele fala, espera aí, o que aconteceu? Né? E daí vem uma pergunta importantíssima, que é, o que será que o autor ou autora quis dizer com isso? Né? Porém, pode ser uma armadilha levar essa pergunta longe demais. Eu vou dizer por quê. Porque, no limite, a gente não está autorizado a respondê-la. A gente pode fazer hipóteses, pontes, associações, como no desenho da árvore. Ninguém pode entrar na cabeça de uma autora ou de um autor. Em certos casos, simplesmente porque é uma pessoa que já está morta. Em outros, é porque ela não é acessível. Mas querem saber? Muitas vezes, nem conversar com o próprio autor sobre um texto que você está traduzindo resolve tudo. O próprio autor não é rei soberano e não esgota os sentidos da obra que ele escreveu. É característico, aliás, da criação literária que alguns efeitos do texto, tanto na prosa quanto na poesia, sejam resultados inesperados, formados no próprio ato de leitura, e podem perfeitamente passar despercebidos ao autor. Eu, como editor, já tive essa experiência de ligar para o escritor e falar, mas o que você quis dizer com aquilo? E ele próprio não sabia explicar, né? Então, na minha opinião, é importante lembrar que isso é só uma opinião, muitas vezes perde-se o sentido procurar pelo santo grau, né? O que o autor realmente quis dizer com isso. Às vezes, a gente não consegue alcançar essa perfeição, né? Não existe uma tradução 100% fiel, e nem no mundo ideal ela pode existir. Por quê? Porque qualquer texto não existe fora da língua, né? Que é uma comunidade de pessoas, em certa época da história, que se entende por meio daqueles sinais. Né? O exemplo, por exemplo, da privada, do vaso sanitário. Quer dizer, você tirou isso de uma língua e levou para outra, o universo já é diferente, né? Você tem que ter um jogo de cintura para fazer esse elo de correspondência. Isso, na minha opinião, que esse trabalho é meio de mágico do tradutor, que é tentar construir hipóteses coerentes para imaginar quais sentidos seriam os mais prováveis de serem compreendidos naquela época e hoje, né? Agora, fazer mágica é difícil. Na maior parte das vezes, a gente faz uns truques, adapta aqui, adapta ali, né? No fundo, o que importa em literatura é você conseguir construir um mundo imaginário que seja crível, verossímil, para tocar o leitor. É só isso que a gente quer, tocar o leitor, né? Emocioná-lo, fazê-lo pensar, se emocionar, enfim. Quer dizer, assim como no exemplo da árvore, a árvore tem que estar reconhecível no desenho. Por isso que eu digo que o editor, o tradutor e o adaptador são mediadores fundamentais da cadeia de leitura, porque ele tem que imaginar para quem ele está falando, né? E esse exercício de imaginação vai nortear todo o trabalho, né? Eu tenho um exemplo ótimo. Uns anos atrás, eu pensei num projeto de editar um livro muito bonito de um importante escritor alemão. O
texto dele é difícil, ainda por cima numa linguagem antiquada, foi escrito no começo do século XIX. Mas a minha intenção era levar esse livro para um público jovem, né? Criança e jovem. E quando eu explicava isso para as pessoas que eu estava sondando, perguntando se elas topavam traduzir esse livro, várias delas, aliás, todas elas professores universitários, elas me perguntavam assim, mas então você quer uma adaptação? Não, eu não quero uma adaptação. Eu quero uma tradução dirigida, pensada para um público de um leitor médio de 11 ou 12 anos de idade. Agora, pergunta, existe um leitor médio de 11 ou 12 anos de idade? Não, ele não existe, né? Vocês sabem muito melhor do que eu, inclusive, porque lidam com isso no seu dia a dia, que um leitor de 12 anos não é igual a um outro leitor de 12 anos. Então, veja bem, o tradutor, o adaptador e o editor, quando estão trabalhando numa obra desse tipo, tem que fazer algum tipo de construção mental, né? Tem que ter um público imaginário e tem que fazer uma média, né? E que enfim, vai depender da cancha dele, da experiência, do contato que ele teve com leitores, mas é sempre um exercício de imaginação. Nessa nossa tradução, a gente não teve nenhuma frase cortada, nenhuma frase simplificada, nenhuma frase facilitada. Apenas a gente pensou, se o termo alemão M pode ser traduzido por X, Y e Z, qual desses, X, Y ou Z, seria mais compreensível para o leitor que eu estou imaginando como o leitor principal dessa obra, né? Então, sei lá, teve um capítulo que se chamava Die Krankheit, que quer dizer, sentido denotativo muito claro, quer dizer a doença, né? O problema é que o contexto mudava a palavra, porque não se tratava exatamente de uma doença, mas de uma menina que estava se recuperando de um corte profundo na mão. Doença, em português, passa outra ideia. Não passa a ideia de uma menina deitada se recuperando. Qual foi a nossa opção? A gente traduziu o título do capítulo com de cama. Mudou alguma coisa? Mudou, né? Mas o que a gente tentou preservar? O espírito do original, e não a palavra dura. Outro, por exemplo, né? Eu fiz um teste com vários tradutores e traduzi os mesmos trechos, várias assim. Então, tinha outro capítulo chamava Wunderdinge, né? Literalmente quer dizer coisas maravilhosas, extraordinárias. Uma tradutora optou por traduzir esse título como prodígios. E no texto final, na verdade, que foi traduzido por outra pessoa, aliás, por mim, eu resolvi que eu achei que a expressão coisas nunca vistas era uma expressão muito mais coloquial, muito mais fluente, muito mais compreensível para um público de hoje, tenha ele 11, ou 12, ou 13, ou 15, ou 17 anos de idade, do que prodígios, né? E me parece que está mais próximo ao espírito e ao registro de Wunderdinge do que prodígios, né? Enfim, seja qual for o livro, a gente tem que, o tradutor tem que estar antenado nesse público imaginário, né? Se eu tiver mais um minutinho, eu gostaria de dar um último exemplo do que eu chamo do cuidado com o telefone sem fio, né? Além de jogo de cintura, como a gente está falando, o tradutor tem que ter também uma cultura bastante abrangente. Eu vou dar um exemplo bastante divertido, que nos aconteceu há coisa de uns 17 anos. Você não vai fazer muita conta, não. A gente estava traduzindo um livro para adultos, um livro de um autor siciliano bem importante. Na Itália, cada região tem dialetos bem fortes, muito diferentes entre si. Muitas vezes,
dá para dizer que elas são línguas à parte mesmo, né? E é característico de um certo realismo da Itália incorporar alguns elementos dialetais desses, né, nas obras literárias. Pois bem, então, nesse livro, um personagem, que era um garoto, precisa estimar que horas da noite são. Ele examina a paisagem e diz que La Pudara já estava alta no céu e que, portanto, o sol já ia nascer. A tradutora pôs alguma coisa como Cruzeiro do Sul. Peguei o erro na hora. É impossível ver a constelação do Cruzeiro do Sul na latitude da Sicília, né? Aí eu fui consultar um dicionário siciliano-italiano e ele dizia que Pudara ele me dava duas alternativas. Uma era uma constelação e outra era um aglomerado estelar. E aí, como decidir? Né? Voltei à velha pergunta: o que será que o autor quis dizer com isso? Qual dessas duas alternativas é mais coerente com a verossimilhança do texto? Aí eu descobri uma dica, né? Eu era o editor que estava revisando essa tradução. Descobri a dica, que era o seguinte: o personagem estava indo para uma festa de São João, portanto, era o mês de junho. A gente sabe que ele estava na Sicília. Ora, e o personagem estima as horas, que horas seriam da noite, com base na altura da Pudara no céu, né? Qual desses objetos celestes que é possível ver daquela latitude, naquela época do ano, e não noutra, né? Eu eliminei a má escolha. Ali, La Pudara significa, com certeza, as Pleiades, e não Ursa Menor. Por quê? Porque a Ursa Menor é visível o tempo inteiro no hemisfério norte, né? E não podia ser o Cruzeiro do Sul, que nunca é visível numa latitude como da Sicília, no hemisfério norte. Enfim, sem um mínimo de conhecimento de astronomia, ficava muito mais difícil matar a charada, né? Esse é um tipo de dificuldade que o tradutor encontra cotidianamente. Quer dizer, o tradutor é um cara que manda 1000 e-mails para um tio que é militar, um primo que é engenheiro, a amiga da mulher do não sei quem que é advogado, porque você fala: escuta, tem um negócio aqui muito específico que eu não estou conseguindo pegar, me ajuda, né? E, obviamente, não se espera que um só profissional seja capaz de dar conta de contextos tão diferentes, né? Enfim, isso que eu quis um pouco hoje contar, dessas dificuldades que o tradutor enfrenta, e que são dificuldades que visam justamente mediar um texto para um público novo, né? Eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, principalmente também com a Neuzinha, e vamos aguardar depois, enfim, que chegar a Adriana, as perguntas, se vocês tiverem. Obrigado.